ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Júlia Zardo, gerente de ambiente de inovação da Firjan, e apresento esse podcast quinzenal, às quintas-feiras, com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Na condução das nossas conversas, está sempre aqui comigo José Luiz Alqueres, que é presidente do nosso Conselho Estratégico aqui da Casa Firjan e que nos acompanha na curadoria dos convidados e discussão sobre todos os assuntos tratados. Hoje vamos falar sobre o papel das empresas para o desenvolvimento local. E para isso trouxemos Ivo Daflon, que é fundador da Holográfica Editora, uma gráfica situada no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A Holográfica já ganhou o prêmio Faz Diferença do Globo em 2017, o prêmio de sustentabilidade da L'Oréal em 2012 e tem diversos trabalhos de desenvolvimento e de inovação. Em geral, o Alqueres participa aqui com a gente como curador e fazendo perguntas, mas nesse episódio ele vai participar aqui também trazendo a sua experiência como empresário, também com diversas ações com foco no desenvolvimento, tanto no desenvolvimento social, quanto ambiental, quanto do próprio negócio. Então eu queria começar perguntando para o Alqueres por que as empresas hoje precisam repensar seus posicionamentos, investir em iniciativas e projetos que, de alguma forma, transformam a realidade, né? Especialmente nos arredores de onde elas estão inseridas. Por favor, Alqueres, bem-vindo. Eu me permito fazer só um pequeno retrospecto de como essa atuação das empresas cresceu muito ao longo dos últimos 60 anos. No início da década de 60, pouquíssimas publicações e livros falavam desses problemas, e quando se entendia que a empresa devia fazer algo mais, era com um caráter filantrópico, como se fosse assim o exercício da virtude, da caridade. Muito bem. Em 72 houve a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente da ONU. E essa conferência deu origem a uma série de trabalhos que resultaram cerca de mais de 10 anos depois, quase 20 anos depois, no relatório que chamava-se Relatório Brundtland, que tinha um título muito sugestivo: Nosso Futuro Comum. E esse relatório mostrava que a atuação em conjunto de todas as empresas, os padrões de uma sociedade de consumo intensivo, de produtos derivados de petróleo, muitos não degradáveis, estavam realmente ameaçando a sustentabilidade futura do mundo. O que era a sustentabilidade? Era definida como a gente receber o planeta e deixá-lo pelo menos igual ou melhor do que o encontramos. Esse relatório causou muita reação negativa e muitas preocupações, mas deu origem à criação do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o que foi um grande ganho. E esse painel começou a fazer, sempre com muita discrição, relatórios anuais mostrando o nível de emissões, o nível de poluição dos mares e outras coisas, mas sem se meter a fazer nenhum tipo de afirmação que não tivesse um sólido embasamento científico. Esses relatórios intermediários, porém, acordaram o mundo empresarial.
E no final daquela década, na virada do século, em 1999, a Bolsa de Nova York criou nas empresas, e lá até foi uma delas, Morgan Stanley, um índice de sustentabilidade empresarial, que era uma coisa que tinha a seguinte conotação: enquanto os governos discutem quem paga, quem não paga, quem emitiu no passado e qual é os papéis que as nações mais ricas precisam ter e as nações mais pobres, nós vamos apenas pontuar as empresas que têm uma atitude mais positiva em relação ao meio ambiente. E esse índice de sustentabilidade empresarial, então, passou a ser procurado por dois motivos. Um motivo de consciência ambiental e um motivo de preocupação para os acionistas não fossem, no futuro, imputados culpas. Porque começaram a acontecer uns desastres ambientais, vazamento de gás na Índia, o choque do petroleiro Valdez, no Alasca, e houve imputação criminal mesmo, e indenizações altíssimas civis pelos problemas causados. Os seguros em relação a esses eventos aumentaram muito de preço, então as empresas também precisavam demonstrar. Levamos ainda alguns anos até consolidar duas práticas. A do relatório padronizado, que basicamente existem vários tipos, um deles é o GRI, que se chama Global Report Initiative, que é uma iniciativa de ter um padrão de relatório de impacto social todas as empresas, e uma outra iniciativa que hoje se consolidou, que é o chamado ESG, que é a combinação de indicadores ambientais, sociais e de governança. Não adianta pensar só no meio ambiente, como no início, meio ambiente físico, poluição física das águas, do ar e tal. Não, você tem que pensar na inserção social da empresa. A empresa tem que ser um fator, vamos chamar assim, de aumento do índice de qualidade de vida no seu entorno e do bem-estar social dos seus empregados, fornecedores, enfim. E governança. A governança é a extensão daquele problema do antigo relatório. É você reportar com transparência o que faz e dar a voz a todo mundo que tem algo a dizer sobre a sua vida, mesmo que não seja nem empregado, nem cliente, nem acionista. E quem são essas pessoas? É o Estado que recebe seus impostos, é a comunidade que convive com você, enfim, as pessoas que utilizam a cadeia, vamos chamar assim, não dos seus fornecedores, mas a cadeia dos utilizadores dos seus produtos. Então, esse pequeno retrospecto histórico para dizer que hoje, quando se fala em inclusão, quando se fala em relação com a comunidade, a gente fala com um todo, porque o capitalismo moderno, o desenvolvimento empresarial moderno, implica em você satisfazer a todos esses que se chamam stakeholders, os que têm uma estaca ali naquele terreno, os que têm uma intenção de falar alguma coisa positivamente, porque a atividade empresarial cria riqueza, cria desenvolvimento, cria empresa, cria isso tudo. Eu sei que nós hoje temos, muito mais importante do que esse retrospecto, é um retrato que o Yves Daflon vai nos trazer sobre o que é que
a holográfica, uma gráfica que já nasceu imbuída desse propósito de fazer melhor, fazer diferente e fazer respeitando todas essas dimensões a sua atividade com competência. E é uma empresa que está sendo muito bem sucedida, demonstrando que a preocupação com esses fatores ela retorna de várias formas. Mas eu falei muito, eu vou convidar o meu amigo Ivo, que, entre outras coisas, é alguém muito acostumado a dar presentes no seu histórico papel de um Papai Noel muito querido, que já imbuiu não só a empresa, mas toda aquela comunidade de São Cristóvão onde ele está inserido. Querido Ivo, com a palavra. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado aí pela apresentação, pela referência também. Eu fui empregado durante 25 anos, dos quais 23 anos era da indústria gráfica, eu era fornecedor da indústria gráfica. E há 28 anos, eu tenho 71 anos, meu sócio era gráfico e me chamou para montar uma outra gráfica. E começamos, falei, bom, vamos fazer um projeto e vamos começar uma empresa gráfica voltada para sustentabilidade. Uma gráfica, era muito comum, né, as gráficas, a parte de limpeza, de ter tinta em todo lugar. Falei, vamos começar uma gráfica totalmente voltada para a sustentabilidade, também limpa, treinar, reciclar, formar a mão de obra, as pessoas, porque a diferença para mim das empresas são as pessoas. Nós temos máquinas alemãs de tecnologias super avançadas que fazem, até tem gente que pensa que elas fazem sozinhas, não fazem, porque se não tiver o profissional, o ser humano motivado, com conhecimento, integrado, para que ela faça o melhor, ela não faz, sozinha ela não faz mesmo. Então, nós começamos há 28 anos e com a ideia, com realmente a firmeza de nos tornar uma empresa, uma gráfica sustentável. Que há 28 anos atrás, você fala numa gráfica sustentável, todo mundo falou que era louco, era maluco. Inclusive, meu sócio também falou, tá, vamos lá. E nós começamos. E de 15 anos para cá, de 17 anos, a gente já começou, como eu fui fornecedor da indústria gráfica, a gente tinha facilidade do conhecimento em termos de Rio e outros estados, Brasil, e eu sempre ministrei palestras, ajudei esse pessoal todo, e nas minhas palestras, nas minhas orientações como fornecedor, eu sempre frisava isso, que a gráfica tinha que mudar de padrão, de conceito, de atitude, e o próprio empresário também. Para vocês terem ideia, já tem mais de 15 anos, nós somos piloto, por exemplo, na tinta que não tem derivado de petróleo. Você entra na empresa, não tem um cheiro de petróleo. A tinta é a base de soja. Uma empresa japonesa que desenvolveu, nós fomos escolhidos para fazer todo o projeto. Tem a parte, na gráfica, para poder... Água e tinta tem que se misturar, e água e tinta se rejeitam, se repelem, né? Melhor, se repelem. Então, tem que ter uma solução onde dá o pH, equilíbrio. Isso tudo é usado com álcool isopropílico. Há 12 anos, 10 anos, somos pioneiro aqui, usamos de uma empresa alemã, a Bottcher, fizemos a implantação e hoje, felizmente, grande parte das gráficas do Rio de Janeiro e do Brasil estão partindo para a sustentabilidade. Não tem nada de álcool, nenhum cheiro, é todo sustentável. Os produtos, agora, o mais importante da holográfica não são as máquinas, não são os equipamentos, são as pessoas. Eu amo gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E a gente, nesses anos todos, investimos em treinamento, aperfeiçoamento. Nós temos, por exemplo, o gerente industrial agora, que tem 20 anos de empresa, ele tem 38 anos, 37, ele começou com 17 anos com menor aprendiz. Está fazendo uma faculdade de engenharia industrial, se formando, e vários outros se formando. Então, a gente nunca
através do Senai, que tem um trabalho incrível, o Senai Artes Gráficas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, mas o Senai Artes Gráficas do Estado do Rio é fantástico, tem todos os equipamentos, tem professores habilitados, tem mão de obra especializada, e a gente sempre usou também a parceria do Senai, todo o treinamento, toda a palestra, incentivando, abrindo a cabeça de cada um e fazendo, como eu falei no início, por gostar de gente, a gente começou a mostrar, inclusive, a parte sustentável, a economia de energia, economia de água. Hoje me dá um prazer imenso, porque todos os dias eu faço isso desde que eu era empregado. Eu entro na empresa, eu cumprimento um a um. E antes da pandemia a gente se abraçava, agora a gente está voltando a se abraçar. E nesse cumprimento, a gente sente o que aquele funcionário, se ele tem alguma dificuldade naquele dia, ou seja, na casa, na família, uma doença, e também ele vê como nós estamos, isso é fundamental. Então, naquele bom dia, a gente se abre e muitas vezes a gente quebra várias lanças que teríamos durante o dia. Agora, uma coisa que é fantástica, gente, é treinar, 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 inovar a cada instante, a cada momento. A inovação que você fez de manhã, tu pode fazer inovar melhor de tarde. E ousar, né? Nós sempre fomos ousados e arrojados. Então, nós somos uma empresa pequena que sonhamos, pensamos e agimos com grandeza. Eu queria contrapor um pouco, para até você comentar, porque antes de você montar a sua empresa, você trabalhou numa outra empresa. Em 5 empresas. 5, tá. Alguma delas tinha, enfim, você tinha conseguido implantar assim uma semente desse tipo de atuação ou não? Sim, a primeira empresa, a segunda empresa que eu trabalho foi a Telerge, depois a companhia Tejaner. Então, na Tejaner, a gente conseguiu convencer o seu Lácio Janer, que ele era sueco, e o consulado da Irlanda funcionava dentro da Tejaner, não sei se você sabe disso. Era fantástico. E nós fizemos uma sala de demonstração das máquinas impressoras, acarpetada, e os impressores estavam de gravata e camisa branca. Foi quando nós começamos, e foi um sucesso, nós vendemos máquinas, os gráficos queriam ir lá conhecer, ver, quando começou, você vê, isso há 40 e poucos anos atrás. Então, isso que a gente faz na holográfica, eu tenho um grande amigo que é em comum, seu com certeza, o Carlos de Giorgio sabe disso, eu falava isso esse tempo que eu era fornecedor. Então, é uma coisa de você acreditar. Quando você vê há 40 e poucos anos atrás, tu falar em acarpetado, chão de verde, de gravata, é isso aí, a gente acreditava, era um sonho. E como eu já me referi antes, essa questão também social da igualdade de gênero, a gente não temos na gráfica, se convive com a diversidade naturalmente, não tem nenhuma barreira, porque cada um que entra, não importa a sua opção sexual, ser negro, branco, amarelo, não importa o seu credo. Hoje quem manda na gráfica são as mulheres, é impressionante, e elas são poderosas. Hein? Então nós temos isso, a cada pessoa, felizmente a gente tem uma rotatividade, um turnover praticamente zero. Eu acho que é uma grande lição que o Ivo nos traz ou nos lembra, nós temos que gostar das pessoas, nós temos que amar as pessoas, e quem faz isso as respeita na sua diversidade, percebe esse exemplo dele de cumprimentar quem chega e entender no cumprimento a disposição é algo fundamental. Eu tenho certeza, Ivo, que isso reduz acidentes de trabalho, contribui para um clima muito mais positivo. O segundo é esse negócio de fazer da vida do profissional
um eterno aprendizado, um eterno desenvolvimento. A pessoa não vai para lá para cumprir uma obrigação e voltar para casa e estou livre. Não. Ela vai para a empresa para dar significado à sua vida também. A sua vida não é feita o mundo de trabalho e o mundo fora de trabalho. Não. Eles têm que se integrar como uma coisa boa. E a terceira lição que o Ivo já nos traz é a lição da perseverança, porque nesse caminho aparecem problemas, aparecem dificuldades, e essas dificuldades elas têm que ser enfrentadas, tem que fazer de novo, tem que perguntar ao colega, tem que perguntar ao chefe, o chefe tem que perguntar ao empregado, tem que ouvir. E essas três qualidades, até agora, eu tenho a impressão que se a gente ficasse aqui por horas, a gente sairia daqui com uma espécie de um PhD de relações humanas e com a comunidade do professor Ivo. Eu tenho certeza que isso seria uma coisa muito produtiva. Mas, Júlia, eu queria que você fizesse uma pergunta ao Ivo, que você tem uma qualidade especial, além de acompanhar esses podcasts todos, você é a mulher aqui. A gente está falando muito da idade e a gente não te deu a voz. Estamos aqui monopolizando. Então, eu achei ótimo, porque eu tô aqui, quem tá assistindo não tá vendo, mas eu tô aqui de dedo levantado, porque eu tava querendo perguntar exatamente isso, assim, eu acho que a holográfica, ela é uma gráfica que inova, tanto nos seus produtos e serviços, quanto nas ações de sustentabilidade, como a gente está ouvindo falar aqui, né, social, ambiental, na relação com os stakeholders, como a Alqueres muito bem traduziu, que é quem coloca a estaca para segurar. Adorei, nunca tinha ouvido dessa definição. Mas, a gente sabe que não é fácil, né, implementar isso. Não é fácil, porque a empresa tem lá o negócio dela, e é aquele que a gente conhece, matar um leão por dia, está lá no processo produtivo dela. Então, eu queria que o Ivo falasse para a gente assim, um pouco das dores dessa implementação, das dores de inovar, né? Porque para inovar, você precisa tirar, às vezes, o tempo de um sujeito que não está lá no processo produtivo para ficar com foco no desenvolvimento, que às vezes demanda esse recurso de uma pessoa, ou às vezes demanda um investimento financeiro, e para essas ações de responsabilidade, de transformação da realidade local, por exemplo, né? Também tira o sujeito do processo produtivo e faz ele trabalhar com outra frente. Então, qual é a dor? Qual é a dificuldade que a empresa vê aí nesse momento? Conta pra gente, Ivo. O primeiro passo é que todos nós, na holográfica, somos versáteis. A gente não conhece somente um processo. O processo, nós seguimos processo, né, que você tem, como eu falei, desde a entrada da chapa ao papel, a umidade do papel, a regulagem da máquina, a temperatura ambiente de 21 graus para poder as máquinas funcionarem. Mas todos estão envolvidos. Não importa se ele trabalha se ele é um impressor, se ele trabalha no acabamento, se ele trabalha na criação, se é no comercial, se é na expedição, todos estão envolvidos no conhecimento do que é aquele pedido, aquela ação do cliente para transformar aquilo. Nós transformamos sonhos. O sonho do cliente de vai lançar um produto novo, nós pegamos hoje desde o início o que ele pensa, o que nós já pensamos por ele e levamos para esse cliente, e dali todo mundo está envolvido. Então, não importa se ele trabalha na expedição, se ele faz a entrega, ele é tão importante como quem imprime, como quem está criando, mas ele conhece o processo. Então, é um trabalho de equipe. Não fazemos esse trabalho, nós compartilhamos. Então, eu ando a empresa durante todo o tempo que eu estou na empresa. Eu circulo na empresa, olho uma coisa, converso com outro, vejo lá, tem sugestões, e através dessa circulação na empresa, que eu recomendo a todos os responsáveis, os gerentes, os chefes, não importa o nome que dê, os líderes, vamos lá, todos esses nomes, que circulem, que saiam da mesa, porque é lá que você vê
É lá que você acompanha todo o processo e conhecer o processo. Isso aí que é fundamental. E fazer e ter com as pessoas estejam envolvidas nesse sonho, porque transformar um produto que vai ser lançado num sucesso, né, de vendas é um sonho, não é isso? E nós captamos esses sonhos e transformamos isso aí. Mais uma lição do Ivo, que é o seguinte: uma empresa, podendo, deve ter essa preocupação de reduzir os níveis. O que é que eu chamo de reduzir os níveis? Eu, quando entrei numa grande empresa, havia 12 níveis entre eu e o presidente da empresa. Eu era o engenheiro inicial, tinha o coordenador de engenheiros, depois tinha o chefe de seção, depois tinha o chefe de divisão, depois tinha o chefe de departamento, aí tinha o assistente do superintendente, depois tinha o superintendente, depois tinha o diretor adjunto, depois tinha o diretor. Isso torna a rigidez, a demora. E o máximo que eu consegui foram 3 níveis, porque era uma empresa grande, a última que eu presidi tinha 12 mil pessoas. Mas 3 níveis, 12 mil pessoas já eram muito. Qual é a lição do Ivo? Um nível só. Ele é sócio da empresa, ele circulava a empresa inteira, qualquer pessoa pegava ele pelo braço, mostrava um problema, mostrava uma conquista. Isso é uma coisa não só de uma beleza no sentido humano, de criação de um espírito de grupo, um espírito de corpo, mas algo muito eficaz em termos de produtividade e rapidez. E o Alqueires falou aqui que pegava e pega até hoje, né? Tipo assim, ele está ainda hoje escutando todos os funcionários, e isso eu acho que é uma lição, né? Essa coisa também da escuta. E aí eu queria perguntar sobre isso. Para o envolvimento dos funcionários, como você fala, na inovação, nos projetos de transformação da realidade do entorno, eles têm que estar sabendo do que está acontecendo. Então, você já falou aqui que você pratica essa escuta, né? Que é o que eles falou dos níveis, perfeito, é uma escuta. Agora, eu queria saber das práticas de comunicação, né? Assim, como é que a gente faz com que eles sejam participativos? Eles sabem, são bem assim no tático, né? São reuniões mensais, formais ou são informais? Queria saber como é que é esse processo, primeira pergunta. E a segunda pergunta é assim, a gente está falando aqui muito de inovação, e inovação, em geral, tem erro, né? Você está falando aqui, precisa ter a diversidade para inovar, precisa ter o encontro de quem é diferente para inovar, mas inovação, em geral, traz erro, traz o risco, né? E aí eu queria saber como é que é a gente lidar com isso numa empresa que não é grande, não tem muito fôlego, né, para errar, por exemplo, para investir no processo errado, mas como é que é esse acompanhamento desses processos? Errou, vai ter, como é que é a lição aprendida, como é que a gente corrige o rumo? Então, são 2 perguntas. Como é que a gente faz com que eles participem? Como é que a gente comunica, né, o que está acontecendo, para onde a gente vai? E segundo, como é que a gente trata o erro? O erro, para mim, é causa de falta de comunicação e de conhecimento. Há 25 anos, nós implantamos na empresa erro zero. Assustou todo mundo. Qualquer empresa que você chegar e falar assim, erro zero. A gente acha sempre que tem um direito de errar, não é isso? Errar, dizem que não é mais humano há muito tempo. Eu aprendi isso no jornal o Globo há 30 anos atrás. Eu era fornecedor e o Globo ousou e colocar erro zero. Todo mundo estava assustado, erro zero. Então, nós implantamos há 25 anos. Faço questão de convidar vocês e a quem quiser conhecer a holográfica. Nós temos um painel imenso na entrada que a Renata da Plom, minha filha, criou junto lá. Tem 167 palavras mágicas. Todas essas palavras foram tiradas dos nossos treinamentos. E tem lá erro zero. Agora, o que leva ao erro é a falta de conhecimento e de comunicação. E no momento que a gente circula e que
todos estão sabendo o que está acontecendo, todos sabem que aquele trabalho entrou, que ele é estresse, que ele tem que entregar amanhã às 14. Eu trabalho com horário, inclusive 14h33. No início todo mundo ficava assustado. Então a gente não trabalha na holográfica depois do almoço, antes do almoço, na parte da manhã, na parte da tarde. Nós trabalhamos com horário. Se tem um material para ser entregue, o cliente, que horas? 9h32, então 9h32. 14h47, 14h47. Ou seja, nós nos habituamos a cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer e assumimos para fazer. Com isso, a gente passa a ter responsabilidade. E no momento que a gente tem comunicação e tem conhecimento, o erro zera. Processo. O trabalho entrou, ele tem um processo. Segue, todos são importantes. O rapaz, o Angelim, que vai fazer a entrega, ele é fundamental. Ele tem que estar uniformizado, cheiroso. O carro que vai entregar, se tem que subir mais 2 andares, vai subir. E a cada trabalho entregue, nós temos uma pesquisa de satisfação que o comercial liga no formulário e pergunta se chegou na hora, se a cor estava de acordo, se tem alguma coisa que não está de acordo. Se tiver, eu cuido pessoalmente e a gente reúne toda a empresa para discutir aquela reclamação, porque todos estão envolvidos. Eu queria que você falasse também, Ivo, do seguinte: a gente está falando aqui do processo, do erro zero, do comprometimento com o horário, enfim. Mas assim, vocês inovam também nos produtos, né? Por exemplo, nas embalagens, vocês ganham prêmios de embalagens. A gente estava aqui conversando que as embalagens apitam, piscam, conversam com a gente, enfim. Mas para a gente testar isso, a gente precisou... Como é que é, assim? O funcionário, ele pensa isso em casa, de noite, traz a sugestão para a empresa, ou a gente tem um processo orientado, vamos sentar agora e pensar como é que essa embalagem, esse produto pode ser diferente. Como é que é esse estímulo à inovação aí na holográfica? Isso aí, nós somos antenados com o mundo, como o Alqueires falou, nós somos antenados com o mundo. E a Frente Jovem, a Renata, o Léo, estão antenados com o mundo mais do que eu. E tudo que trazem, que é inovação, que a gente tem cheiro, que a gente vê que funciona, a gente faz, investe. E isso, a cada viagem, a cada inovação, a cada coisa que captamos, que nós vamos... toda a equipe passa a participar. A equipe passa desde o início do sonho desse sonho, desde o início desse projeto, desde até a gente chegar ao resultado, a equipe toda, porque todo o processo depende de todo mundo. Todos são muito importantes. Não tem... O que eu falo sempre na empresa, só tem alguém mais importante que a gente na empresa, é o cliente. Vocês também falaram sobre o entorno, eu me lembrei de uma coisa aqui muito legal, né? É como eu falei antes, eu não tinha falado aqui, tudo isso que a holográfica pratica, isso eu trouxe da campanha do Papai Noel, que completa 47 anos esse ano. É um trabalho social que começou num orfanato, né? Eu sou nascido no interior, venho de uma família, sou o 11º filho. Quando eu nasci há 71 anos atrás, meu pai tinha 62 anos de idade. Eu nunca tive brinquedo, nunca tive presente, a minha casa não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, nada disso, era na roça mesmo, no meio do mato. Então eu vim morar no Rio. Com 14 anos eu comecei a sonhar em ser Papai Noel, porque eu nunca tive presente, eu fiquei encantado com o Natal que eu passei no Rio de Luzes, e há 47 anos a gente começou, eu e minha mulher, o trabalho da campanha do Papai Noel no orfanato, que transformou, hoje são 12 instituições, sendo 3 hospitais. O INCA tem 220 leitos, Papai Noel tem 220 leitos, tá? Fernando Figueira, Rio, tem os deficientes visuais, que é o Benjamin Constant, auditivos, são mais de 10 mil presentes novos. E a gente tem uma casa alugada no Maracanã, onde a gente atende hoje 77 famílias. Desse trabalho do Papai Noel, de lidar com as pessoas, de gostar das pessoas, de levar esperança, carinho, amor, sorriso, respeito, a gente trouxe para a empresa, para a holográfica. E a holográfica foi o que deu o grande impulso de 28 anos para cá, para a campanha do Papai Noel também. Os funcionários
participam da campanha do Papai Noel, trabalham na campanha do Papai Noel, aqueles que têm uma condição emocional que conseguem ir a um hospital, que a gente tem esse cuidado, vai ao hospital, se não vai ao Benjamin Constant, se não vai à creche Casulo lá em Nilópolis. Ou seja, isso também humanizou a empresa. Estamos acabando de fazer uma campanha de agasalho, onde cada um pega o agasalho que ele não está usando, que está usado, está em bom estado, a roupa dele, e doa. Então você vê o seguinte, isso tudo humaniza, isso tudo une a empresa, isso tudo faz com que a empresa tenha uma alma, que ela tenha uma auréola, que ela tenha carinho, respeito, amor, solidariedade, esperança e vontade de fazer, de ajudar e de inovar. Tudo isso do Papai Noel tem inovação também. A gente inventa cada coisa incrível. Outra coisa, nós temos horário móvel há muito tempo. Não temos horário de 8 às 6, 1 hora de almoço. Gente, é produzir, é eficiência, é sorriso, é alegria, é disposição. É isso que faz a diferença em qualquer, seja numa empresa, seja na nossa casa, seja com a nossa família, seja na nossa comunidade. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é que essa voz do 1 hora de almoço, eu acho que foi uma voz de Papai Noel. Depois a gente volta e escuta. Eu já fiquei imaginando aqui, porque vocês não estão vendo o rosto do Ivo, mas ele tem uma barba branca que ele deixa crescer desde junho do ano, para já ser o personagem encarnado, e isso faz com que, eu acho que, né, viva-se esse sentimento não só em dezembro, mas durante o ano inteiro. E uma outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que uma conversa dessa é muito interessante para esse momento que a gente está, né, do estado do Rio de Janeiro, uma na linha dessas lições aprendidas que o Alqueires trouxe, né? Então, assim, é uma empresa que é uma empresa pequena em número de funcionários, mas que tem resultados, tem perenidade, já tem muitos anos no mercado, inova, tem trabalho de responsabilidade social e entrega, né? E tem produtos e serviços aí para grandes clientes. Mesmo num contexto difícil, né, tributário, social. Então, assim, eu acho que primeiro lições aprendidas e segundo, na linha do mostrar que é possível, né? Então, assim, um podcast bem otimista, né, aí nesse ponto, e queria agradecer, porque eu acho que a gente escutar hoje um empresário falando de forma tão otimista e realista ao mesmo tempo é muito legal. Acho que faz toda a diferença para a gente, viu, Ivo? Posso falar uma observação, uma dica que eu dou? Sonhe. Sonhe sempre. Eles tentam há milênios de anos tributar nossos sonhos, não conseguem. Sonhe acordado. Tudo que você sonha, e se trabalhar para isso, mentalizar, você consegue realizar. Todos os sonhos são realizados. O que está faltando a gente, no nosso país, no mundo, são sonhos. Sonhar. E fazer e se tornar realidade, que a gente consegue. O que eu acho é o seguinte, o nosso empresário, o empresário do estado do Rio, viveu nos últimos 50 anos exposto a uma quantidade enorme de crises, mas cresceu. Você vê, de uma origem numa cidade pequena para um sucesso num grande centro, sem perder a importância da dimensão humana, que é a importância da dimensão mais relevante das nossas vidas. Eu acho que esse podcast vai ficar aqui registrado como um momento muito importante na nossa série, porque ele é extremamente educativo, extremamente exemplar. Agradeço a você, Ivo. E, Júlia, a bola é com você, para encerrar. É isso, eu também queria agradecer muito a presença de vocês. E esse foi mais um episódio do Pensa Rio, dessa vez com a pauta O Papel das Empresas para o Desenvolvimento Local. E dizer que a gente sempre recebe perguntas, críticas, sugestões. Então, se você tem algum tema, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio.
ou pode acessar também o nosso Instagram, que é @casafirjan, e lá a gente tem a agenda de todos os conteúdos da casa. Não esquece de favoritar esse programa aqui no agregador de podcast para saber sempre que sai um novo episódio. Então é isso, queria agradecer muito o papo aqui hoje com o Ivo da Flon e José Luiz Alqueires. Obrigada, gente.